Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde, Lins. Dia triste hoje, né? A gente não pode dizer que tá tudo bem, é um dia triste para o jornalismo brasileiro, é um dia triste para a sociedade brasileira e um dia muito triste para o jornalista brasileiro. Mas a gente vai levando, né? Do jeito que dá. Muito bem. Você deve estar se referindo com certeza ao falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim, né? Grande nome do jornalismo brasileiro, um grande combatente aí da causa progressista, dos menos favorecidos, um grande crítico também do governo de Jair Bolsonaro, né? Paulo Henrique Amorim, ele tinha sido afastado há pouco tempo atrás do programa que ele apresentava lá na Rede Record, no Domingo Espetacular, por pressão do governo de Jair Bolsonaro por conta das críticas que ele fazia nos seus canais pessoais, nas redes sociais, né? Foi muito triste, eu lamento muito por essa perda e, enfim, é um pilar aí do jornalismo progressista que cai, como bem registrou a jornalista Tereza Cruvinel. Léo. Aquiles, antes, enquanto o pessoal chega, eu queria pedir para todo mundo compartilhar para a gente aumentar o alcance. Mas enquanto o pessoal chega, que não chega, eu posso falar um pouco mais sobre o Paulo Henrique Amorim? Claro, fica à vontade. Pois é, eu conheci o Paulo Henrique Amorim em Contagem. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer esse trabalho de militância política misturada com jornalismo, como eu faço hoje. Naquela época eu tinha um sonho de ser jornalista e eu fui num evento que o Paulo Henrique Amorim estava fazendo uma palestra. E eu observei uma coisa muito interessante no Paulo Henrique Amorim, que era a força e a alegria que ele estava transmitindo naquela palestra, não por causa das informações que ele estava passando, mas por causa de uma conquista que ele não estava naquele momento simplesmente comunicando uma conquista, ele estava entregando uma conquista para o povo brasileiro. Essa palestra, coincidentemente, era sobre o pré-sal. O Paulo Henrique Amorim foi, e olha, pasme, ele foi para Minas fazer uma palestra no evento da Federação das Indústrias de Minas Gerais, uma instituição irmã da Federação das Indústrias de São Paulo, responsável pelo golpe. E o Paulo Henrique Amorim falou para mim em entrevista uma frase que eu nunca vou esquecer. Não é possível trazer o pré-sal para Minas, mas é possível levar Minas para o pré-sal. Ele estava se referindo, obviamente, à quantidade de oportunidades de empregos, a quantidade de crescimento econômico que estava conectada ao fato do Brasil ter encontrado o pré-sal. E olha, esse Paulo Henrique Amorim, que sempre foi um grande jornalista, sempre foi um grande apresentador, mas sempre também foi um grande nacionalista, ele lutou a vida inteira e desafiou os próprios interesses para continuar lutando pelo povo, exatamente por isso. Não é possível levar o Brasil, não é possível levar o pré-sal para o Brasil todo, mas é possível levar o Brasil para o pré-sal, gerar empregos, criar oportunidades de educação, oportunidade de estudo. E eu fiquei pasmo com uma coisa, Aquiles, que olha, esse Paulo Henrique Amorim, que durante muito tempo ele teve a oportunidade de simplesmente abandonar as pessoas que poderiam ser beneficiadas pelo pré-sal e simplesmente ficar do lado da emissora, ele poderia ter abandonado a militância como um militante progressista nacionalista e poderia ter abraçado as causas da Record, poderia ter ficado do lado dos interesses dos empresários e poderia estar hoje milionário sem ter nenhum problema de coração, claro, mas não, olha, o Paulo Henrique Amorim abriu mão de estar com os mais poderosos para lutar pelo Brasil, para lutar pelos mais humildes. E a morte chega a todos. A gente não pode, obviamente, contestar a vontade de Deus, a gente não pode contestar o momento da morte, mas uma coisa a gente pode contestar: a reação desse povo podre que acompanha o Bolsonaro, esse povo podre que acompanha o Sérgio Moro e esse povo podre fanático que agora veio fazer uma chuva de críticas ao Paulo Henrique Amorim e muitos comemorando a morte dele. E eu penso, ali estava um cara que teve toda a oportunidade de se vender, ali estava um cara que teve um último aviso de ser removido do Domingo Espetacular, e isso mostra, obviamente, que durante todo o tempo ele estava lutando contra o poder financeiro, a favor de uma causa que ele acredita, a favor de um povo que, no final das contas, tem uma parte
podre com câncer que comemora a sua morte por ele ter não lutado pelos próprios interesses, mas lutado pelos interesses de uma nação soberana, de uma nação grande. Hoje eu digo que o Paulo Henrique Amorim não perdeu absolutamente nada. O Paulo Henrique Amorim foi descansar num lugar muito bom. Quem perdeu, Aquiles, é o brasileiro, porque hoje nós temos duas mensagens da morte do Paulo Henrique Amorim. A primeira delas, ela é muito direta para o jornalista. Não esquenta demais, não. Não sofre muito, não. Sabe por quê? Porque você está sofrendo por um povo que parte dele vai comemorar a sua morte. E a outra mensagem que eu consigo ver vinda dessa morte do Paulo Henrique Amorim, dessa reação das pessoas comemorando a morte dele, é que realmente, Aquiles, é duvidável se esse povo brasileiro, e eu falo duvidável para não falar duvidoso, eu falo duvidável mesmo, se esse povo brasileiro merece o empenho de uma pessoa como Paulo Henrique Amorim, e se esse povo realmente não está recebendo agora, nesse momento, através do governo Bolsonaro, através das interferências, através da aniquilação da nossa indústria e através da redução do Brasil a uma mísera colônia ou um condado dos Estados Unidos, se esse povo não está recebendo o que realmente merece, sabe, Aquiles? Porque, olha, eu vou falar uma frase que eu falei logo após o evento da eleição do Bolsonaro por causa de argumentos evangélicos, e eu não tenho medo de falar essa frase porque é exatamente o que eu penso. O brasileiro limpou o botão com a Bíblia, no momento em que ele justificou-se na Bíblia para votar no Bolsonaro, tentando dizer que alguma coisa na Bíblia apontava para o Bolsonaro. O Bolsonaro, assim como os seus seguidores, assim como os seus comparsas, todos distantes quilômetros ou anos-luz do Evangelho, pregam só doutrinações anticristo e conseguem, em nome de Jesus, votos na sociedade. É uma coisa completamente incompatível. E hoje nós chegamos a um ponto tão grande de fanatismo religioso que nós temos pessoas de instituições religiosas comemorando a morte de um jornalista que tentou durante todo esse tempo explicar uma coisa bem simples para a população. Você está sendo enganado. É um desabafo. Muito bom, muito merecido. Tem muita gente aqui concordando com você, Léo. Deixa eu só pegar alguns comentários aqui para a gente, enfim, avançar no programa. A Eliane Mello está dizendo: Paulo Henrique Amorim deixa esta vida de cabeça erguida e consciência limpa, como fazem os grandes homens. Elizabeth Bastos está dizendo: muito triste mesmo, vai fazer falta. Ele alertava e tirava um sarro da situação esdrúxula da atual situação do Brasil e desses políticos. Helena Porto está dizendo: Paulo Henrique Amorim defendia a democracia. E a Rafaela Zampier está dizendo: descanse em paz, PHA. Marcos Xavier está levantando uma questão que a gente vai falar daqui a pouco sobre o general Heleno, mas eu queria trazer aqui um comentário da Binha Runzi, está dizendo: a morte do PHA é muito suspeita, morrer de infarto depois de jantar fora, muito suspeito, deve ser investigado isso. Aí depois ela diz: Léo, pesquise sobre hipercalemia, que é quando o aumento de potássio no sangue causa infarto fulminante. Ele pode ter sido envenenado. Aí só uma investigação séria que poderá dizer as causas da morte dele, mas a princípio o fator foi um infarto, né? Um infarto fulminante. Agora, Léo, Aquiles, deixa eu só dar uma resposta para ela, porque eu sei que a gente vai mudar de assunto agora. Sobre a causa real da morte do Paulo Henrique Amorim, eu acho que hoje a gente vive uma situação que é inútil falar sobre qualquer coisa diferente daquilo que está sendo dito. Sabe por quê, Aquiles? Olha, as pessoas que acreditariam em qualquer coisa diferente da narrativa oficial já sabem a verdade, se forem escutar, vão escutar tão somente para terem a consciência limpa de que eles não pensam isso sozinhos. Então, se você pensa alguma coisa diferente da narrativa oficial, pode ficar tranquilo, você e milhares, talvez milhões de pessoas pensam da mesma forma. O outro ponto é: do que adianta? O próprio Paulo Henrique Amorim pode ter passado por isso tudo porque ele tentou durante todo esse tempo chamar a atenção das pessoas para coisas que não são tão fáceis de serem percebidas, tão fáceis de serem acreditadas. Será que adianta? Olha, ele morreu
tentando fazer exatamente aquilo que a gente tentaria fazer a respeito da morte dele, que é falar com as pessoas que as coisas não são tão simplesmente explicáveis, né? Existe uma possibilidade de uma explicação alternativa. E o que eu digo para você que pensa isso, para você que sabe dessas teorias, para você que sabe das induções do miocárdio, claro que é. Mas para que a gente vai entrar nesse detalhe? Para que a gente vai bater em cima dessa tecla, sendo que nós somos talvez 0,01% da população e por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir levantar esse número. Olha, até hoje duvidam da participação dos Estados Unidos no golpe. A gente não está conseguindo modificar a cabeça do pessoal a respeito disso. Paulo Henrique Amorim teve muitos avisos. O aviso preliminar ao infarto foi: olha, você perdeu o Domingo Espetacular, você vai continuar desafiando o sistema? Né? E aí... me permita só fazer um adendo aqui nisso aí que você está dizendo, porque há também as informações que dão conta de que o Paulo Henrique Amorim estava sendo vítima de diversas ações judiciais, né, protocoladas em vários locais do país para que ele tivesse um custo majorado em relação à sua defesa, né? Então, até mesmo o próprio Paulo Henrique Amorim divulgou um vídeo dizendo que ele tinha ido na Comissão de Direitos Humanos da ONU denunciar o cerceamento da sua liberdade de expressão, né? Então tem esse fator também que, vamos dizer assim, vinha cercando, né? Vinha trabalhando a censura, impondo uma certa intimidação ao Paulo Henrique Amorim, nos moldes em que foi, que a gente pode dizer que foi feito também com o jornalista Paulo Francis, né? Paulo Francis, que também denunciou muita irregularidade no Brasil, denunciou muita corrupção na Petrobras também, no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Mas, enfim, fica aí a nossa homenagem também, nosso agradecimento ao trabalho realizado por ele. Léo, a Lita Lula está dizendo aqui: o governo e adeptos são serial killers, né, no superchat. Agora, o tema de hoje, Léo, se você me permite aqui, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, né? Começou agora a votação do mérito, né, do texto base da reforma no plenário da Câmara, depois de uma série de tentativas da oposição para atrasar a votação, né, começou agora a votação do primeiro turno da reforma. Agora, antes da gente falar sobre a reforma da Previdência, eu queria destacar dois assuntos com você. Um é essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, dizendo lá na Câmara hoje que iria indicar para o Supremo Tribunal Federal um ministro, abre aspas, terrivelmente evangélico, né? Como é que você vê essa declaração? A gente, vamos dizer assim, supérfluo dizer, é descartável dizer que o Estado é laico, né? Porém, ele fala fortemente para o seu público. Você acha que uma indicação de um evangélico, terrivelmente evangélico, como diz o Bolsonaro, tem chances de passar no Congresso e isso caminha para a gente seguir numa teocracia, talvez? Olha, eu acho, a opinião que eu tenho é que é uma ideia fantástica do Bolsonaro. É um cara que começa a derreter dentro do seu público, e o seu público é, obviamente, composto de igrejas que trabalham a fanatização. Nós estamos em caminho de uma teocracia, e esse caminho de uma teocracia realmente legal, né, constitucionalizada, ele começa a partir de uma teocracia disfarçada. Quando o Bolsonaro fala que vai escolher o próximo ministro do STF terrivelmente evangélico, ele está fazendo aquilo que há de mais inteligente para manter a sua base de apoio. Se você, né, quiser manter uma base de apoio de evangélicos, obviamente você tem que se identificar com eles e continuar fazendo um discurso direcionado a eles. E eu falo que o Bolsonaro acerta, infelizmente, onde a esquerda erra. Porque no lugar da esquerda se aproximar das Forças Armadas, e no lugar da esquerda fazer um trabalho de desintoxicação mental dos evangélicos, inclusive propondo formas diferentes de conhecer o evangelho, como, por exemplo, conhecer o evangelho através do evangelho de Cristo e não do evangelho pregado pelo pastor, se a esquerda tivesse a inteligência para compreender a verdadeira finalidade dessas igrejas, que está muito mais conectado a uma ideia de nicho social, a uma ideia de
pequenas repúblicas dentro do Brasil, tem muitas coisas que podem ser avaliadas para que a esquerda use um pouco de inteligência para comunicar com esse povo. Mas o que a esquerda tem feito, e eu tenho feito várias críticas a respeito disso, é simplesmente ignorar os evangélicos como se eles não fossem importantes. Eles são importantes. Hoje eles são uma quantidade muito grande. Podem não ser maioria, mais de 50%, mas são os mais engajados. E enquanto a esquerda erra, o Bolsonaro acerta. Você não vai, Aquiles, obviamente, conquistar um cachorro oferecendo para esse cachorro, como recompensa das boas atividades dele, algum produto intelectual, um livro. Não, você vai recompensar esse cachorro com uma carne, um osso, um brinquedinho, alguma coisa assim. Você não vai recompensar o evangélico fanático, e obviamente me desculpem aí os evangélicos que não se enquadram dentro disso que eu estou falando. Eu estou falando dos evangélicos que seguem o pastor e não dos evangélicos que seguem o evangelho. Se for um evangélico que segue um evangelho, obviamente vai ser progressista. Então, fechando parênteses, você não vai conquistar um fanático através de uma proposta, de uma modificação que possa gerar emprego. Você não vai modificar a cabeça de um fanático ou manter o fanático do seu lado propondo uma coisa sensata, por exemplo, em relação à geopolítica, negócios internacionais. Você precisa criar uma percepção daquele cara de que o timezinho dele está sendo reconhecido. Então você fala uma coisa dessa, um ministro do STF terrivelmente evangélico, para frisar a ideia de que esse país, enquanto nas mãos do Bolsonaro, é um país dos evangélicos. Então eu tenho, e várias vezes eu já fiz isso, eu tenho que parabenizar a equipe do Bolsonaro que criou essa frase terrivelmente evangélico, tenho que parabenizar o Bolsonaro por ter escutado seus comunicadores, ter escutado sua estratégia, porque a gente sabe que ele não é lá muito inteligente, mas ele tem a humildade de saber que ele precisa escutar os estrategistas e tem dado super certo. O pior de tudo, cara, é que na fala dele foi muito engraçado, porque a estrategista que ele usa para falar essa declaração foi a Damares Alves. Então, a Damares Alves que foi a estrategista, porque ele disse, na fala dele, tá o seguinte, abre aspas, muitos tentam nos deixar de lado, dizendo que o Estado é laico. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou, para plagiar a minha querida amiga Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar 2 ministros para o STF. Um deles será terrivelmente evangélico, né? Disse aí o presidente Jair Bolsonaro em culto evangélico hoje na Câmara dos Deputados. E aí, só lembrando aqui, esclarecendo, possivelmente, eu sei que nosso público é muito esclarecido, mas se alguém não souber o que é uma teocracia, é o sistema de governo em que o poder teocrático se encontra fundamentado no poder religioso, ou seja, o sistema de governo que governa segundo leis religiosas e não leis regidas pelo Estado, né? Então, há aí essa imbricação entre religião e Estado, coisa que perdurou durante muitos anos na humanidade e depois foi separada, se não me engano, você pode me corrigir, Léo, por aquele modelo do Montesquieu, né? Que separou o Estado em 3 poderes autônomos e depois seguiu o rumo da nossa democracia e hoje querem trazer de volta a religião para o comando do Estado, né? Então, tá aí, Damares Alves, estrategista de Jair Bolsonaro, na sua fala terrivelmente desastrada, porém, que se comunica com o público bolsonarista, né? Que são os evangélicos. Léo, antes de passar para você aqui, deixa eu só dar um recadinho que o pessoal está perguntando, sobre a Carmen Ribeiro está escrevendo aqui. Agora vai ser Aquiles todos os dias? Gosto dele também, só para saber. Obrigado, Carmen, pelo elogio, mas não, eu estou substituindo temporariamente o Leonardo Atush, porque ele fez uma viagem para o Rio de Janeiro, onde executou uma agenda de reuniões, de compromissos, enfim, de encontros que fazem parte da expansão do 247, né, da gente tentar fazer novos laços e, vamos dizer assim, estabelecer novas relações com pessoas no Rio de Janeiro, né, que é um estado muito importante do país, também um reduto de muita luta progressista. Então, o Leonardo Atush participou de alguns encontros lá no Rio de Janeiro essa semana, e aí eu precisei substituí-lo aqui no Léo ao Quadrado esses dias, né? Hoje, especificamente, ele está voltando para São Paulo, e aí, por isso que eu estou aqui com vocês hoje.
E o Marcelo Gomes está dizendo, boa tarde, Aquiles, cadê o Conde? Por que ele não está fazendo live todos os dias? Um abraço. Marcelo, o Gustavo Conde também foi para essa mesma agenda do Leonardo Atush lá no Rio de Janeiro, o que o impossibilitou de fazer participações tanto no seu canal quanto também no programa O Dia em 20 Minutos. Ontem que ele voltou, né, a apresentar junto comigo o programa e hoje provavelmente deve estar junto novamente também. Então, era isso. Dito esses recadinhos aqui, só queria trazer essa fala da Marisa Alves como estrategista do Jair Bolsonaro. Agora, Léo... Deixa eu te mandar um convite antes aqui, Aquiles. O canal do Frog tá mandando um convite aqui para você, ó, porque eles acham que eles oprimem com essas mensagens, né? Está cansado da esquerda? Venha para as fileiras bolsonaristas e encontrará paz. Você está cansado da esquerda agora, depois de todas essas revelações, toda a vaza-jato? Você aceitaria um convite para ir para o bolsonarismo, Aquiles? Para encontrar a paz? Para encontrar a paz. Eu acho que isso é um convite meio... É uma pegadinha para fazer enganosa. Não, você entrar no bolsonarismo, né, depois do Bolsonaro eleito, até as primeiras revelações, os primeiros vazamentos, a primeira vergonha, estava muito fácil. Agora tem que ser muito firme, o cara tem que ser muito forte hoje para ele sair da esquerda para ir pro bolsonarismo. O contrário não, o contrário é absolutamente normal porque tá dando errado. Agora, o cara tem que ser realmente... E olha, eu fui forte, tá, Aquiles? Porque no momento em que todos estavam ficando famosinhos com fora Lula, fora Dilma, fora PT, Lula preso, mensalão, petrolão, lão, eu falei, não, eu vou defender aquilo que eu acredito que é mais viável para o país. Então eu trouxe o meu trabalho à tona naquele momento em que todos os comunicadores estavam chegando de oba-oba no fora Dilma, fora PT, prende Lula... E esse rapaz, ele tá fazendo uma proposta interessante, porque essa proposta tem muito a ver com o início do meu trabalho. Só que o início do meu trabalho, que foi fundado em convicção e não na correnteza, se existir nesse momento, alguém dentro do Brasil que realmente acredita que o bolsonarismo vai dar certo e que o bolsonarismo tá correto e que o bolsonarismo tá sendo vítima, tá aí, ó. O convite tá aí, eu vou falar mais uma vez para que todo mundo escute e que todo mundo aí pense bem, ó. Se vocês que estão ouvindo, vocês estão sendo convidados para irem da esquerda pro bolsonarismo. Aquela coisa assim, de uma hora para outra você encontra um buraco no fundo do barco. Aí você tá num barco que não tem defeito nenhum, aí o cara do barco furado vira para você e fala, vem para cá, né? Você que sabe, se você quiser ir pro bolsonarismo agora que deu errado, pode. Agora que tá ridículo, pode, dá pra ir, mas agora é o momento mais difícil, né? Agora é o momento de surgir um louco aí pra apoiar o bolsonarismo e começar a carreira dele apoiando o Bolsonaro, no momento em que o Bolsonaro mesmo não acredita, nem a família do Bolsonaro acredita nele mais. Eu acho que a família do Bolsonaro deve estar escondendo o sobrenome, e agora que ninguém acredita no Bolsonaro, realmente as pessoas vão sair da esquerda e vão pro lado do bolsonarismo. Mas você tá convidado, Aquiles. Você não deixa de estar convidado, você pode decidir. Obrigado. Agradeço o convite do amigo internauta aí que mandou para a gente, mas eu vou respeitosamente declinar, porque mantenho um compromisso com a defesa da democracia. Então, se juntar a qualquer corrente do espectro político que haja contrária à democracia, terá a minha ausência entre as fileiras. Então, qualquer movimento que defenda a democracia, que defenda os valores igualitários presentes na nossa Constituição, terá o meu apoio, independentemente de eu concordar ou não com as suas convicções políticas. Então, fica aí o meu registro para declinar desse convite. Léo, teve uma declaração interessante hoje do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Ele foi lá na Câmara dos Deputados, participar de uma audiência pública sobre essa questão do avião com 39 quilos de cocaína, né, que foi apreendido lá em Sevilha, na Espanha, um avião da FAB que integrava a comitiva presidencial de Jair Bolsonaro. Em determinado momento, ele fez um desabafo lá, assim que eu queria a sua avaliação, porque ele disse o seguinte, que tem vergonha dos seus rendimentos enquanto general do Exército Brasileiro. Vou ler aqui um trechinho da fala do Augusto Heleno. Disse ele, eu tenho vergonha do que eu recebo do Exército. Isso eu tenho vergonha.
Se eu mostrar para o meu filho que eu sou general do Exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Fecha aspas. Expressou aí o general Augusto Heleno a sua revolta em relação ao seu soldo como integrante do posto máximo das Forças Armadas Brasileiras do Exército Brasileiro. Esse valor, Léo, você sabe muito bem que ele é superior ao que ganha 99,99% dos brasileiros. Ou, sei lá, 99% dos brasileiros. Né? Pouquíssimas pessoas ganham acima de 19 mil reais no Brasil, né? Que trabalhem, que não tenham rendimentos advindos de capital, né? Que os rendimentos sejam advindos da sua força de trabalho. Poucas pessoas ganham isso. Mesmo assim, o general Augusto Heleno foi lá reclamar do seu salário. Como é que você vê isso diante de um país que tem mais de 13 milhões de desempregados, 60 milhões de pessoas endividadas, que simplesmente não tem dinheiro para pagar suas contas, né? O país na absoluta bancarrota econômica, né? Um general do Exército chegar e tirar essa onda na cara dos brasileiros? Olha, a primeira coisa que eu vejo é que ele está reclamando de um salário que é a gente que paga, né? Primeiro ponto. Ele é um servidor público, e esse servidor público que ganha o tal do soldo aí de só 19 mil reais, que é, obviamente, um valor pago pelos brasileiros. Não há dúvidas que um general, né, um alto posto das Forças Armadas, ele deveria ser valorizado. Poderia ser, inclusive, mais valorizado. Mas o que leva o general no sentido de pensar que ele é pouco valorizado, Aquiles? Você já parou para pensar? É porque normalmente as pessoas se comparam com os degraus acima. E deve estar muito difícil para o general ele perceber que ele ficou como general, trabalhando no alto posto das Forças Armadas, e hoje ele está no meio de uma outra classe, está no meio dos políticos, que obviamente tem um soldo próximo daquilo, mas ganham às vezes 50 vezes mais do que aquilo. Deve ser muito humilhante para um general das Forças Armadas se encontrar de uma hora para outra entre os políticos mais corruptos da história da humanidade e perceber que ele é ali dentro um miserável. Essa é a realidade. O problema do general Heleno, ele tenta externar como se fosse um problema de classe, um problema de mau pagamento dos generais, mas o que eu consigo ler da externalização dele é o seguinte: dentro de todos esses figurões milionários aqui que conseguiram desviar muita raça de dinheiro público, eu sou um pobre coitado. Eu não tenho grana, eu sou miserável. É só a gente lembrar o patrimônio do filho do Bolsonaro, que são dezenas de imóveis. Então, eu entendo ele, só que o que ele transmite em ato falho é uma inveja dos comparsas que estão do lado dele. Ele foi integrar um núcleo de brasileiros, né, da antiga política brasileira, que é composto por pessoas milionárias e alguns bilionários. Isso porque são pessoas que estão na política há 30 anos desviando muita grana. Então, nesse momento, ele pensa: é uma vergonha o que eu ganho, e é uma mensagem que ele acaba mandando sem querer, que é mais ou menos assim: a gente sempre acaba fazendo um top-up no salário, fazendo coisa errada, né? Então ele, sem querer, ele acaba dizendo que por causa dos baixos salários, algumas pessoas das Forças Armadas acabam se metendo com coisas erradas. Ele acaba dizendo que por causa dos baixos salários ele está triste e os políticos do lado dele estão todos roubando. Mas não é bem por causa dos baixos salários, é por causa do baixo caráter, né, Aquiles? Porque se eu combinar de receber um determinado valor, aquele valor vai estar perfeito para mim até o momento em que eu olhar para o lado e perceber que todo mundo está ganhando mais e cismar que eu tenho que ganhar ao mesmo tanto. O que está incomodando o Heleno é aquele solavanco que todo o político, todo não, quase todo, aquele solavanco que quase todo político tem no momento que ele entra na política, que é mais ou menos assim: no momento que ele vai entrar na política, ele pensa: nossa, olha, tá bom demais, né? Vamos pensar hoje: olha, tá bom demais, 30 mil reais, mais, chega a 100 com verba de gabinete. Não, tá bom demais. Aí o cara lá chega e tem o gostinho de saber que ele pode desviar daqui, desviar de lá, vender um voto aqui, acolá, e nossa, de 30 mil mais a verba de gabinete eu consigo chegar a 500 mil reais por mês.
O que o Heleno começa a sentir nesse momento, eu acho que é uma oportunidade muito grande para as pessoas extrair dessas palavras do Heleno o sentimento do político brasileiro quando chega dentro de uma política totalmente podre. O que eu percebo é isso. O Heleno chegou dentro de uma política completamente podre, começou a se sentir rabugento e miserável ao ver que ele tem um soldo que é insignificante e que mesmo que ele trabalhasse talvez 50 encarnações, ele jamais teria o patrimônio do filho do presidente, que, diga-se de passagem, foi funcionário público como ele e talvez com salário quase igual ao dele. Então, nesse momento, ele começa a mostrar pra gente o que pensa uma pessoa que antes não estava na política e acaba de entrar na política, principalmente pelo lado mais corrupto da política. É isso aí. O cara pensa, nossa, tá tudo errado, eu não consegui roubar, eu não desviei, eu sempre tive meu salário de forma honesta, isso me incomoda. E aí o cara começa a criar dentro dele, Aquiles, um motivo para se corromper. Normalmente, isso é uma coisa que acontece muito com o eleitor do Bolsonaro, é uma coisa que acontece com o cristão conservador, que não é cristão merda nenhuma, que é um picareta, aquele super conservador que é um picareta. O que ele faz é o seguinte: ele não se considera picareta, estelionatário, não se considera errado, porque ele passou por esse período que o general Heleno está passando agora, que é esse período de transfiguração da moral e do que é certo e do que é errado. O cara cria para ele a ideia de que todos os outros estão errados, mas ele não está errado, porque aquilo que ele faz, que poderia ser considerado uma coisa errada, ele está fazendo por compensação. Ele se acha merecedor. E o bolsonarismo é tão fanático que no momento que começaram a sair os escândalos a respeito do caso Queiroz, o bolsonarismo acabou se alicerçando nisso. É mais ou menos assim, se todo mundo rouba, o Flávio é merecedor. É isso aí que acabou com o nosso país. No momento em que as pessoas entram nos contextos corruptos, no lugar delas tentarem lutar contra a corrupção, a exceção, obviamente, é a Dilma, por isso ela caiu, as pessoas entram nos contextos corruptos, no lugar dessas pessoas lutarem contra a corrupção, essas pessoas começam a sofrer esses conflitos e acabam se adaptando. E quando elas se adaptam, elas se tornam, obviamente, corruptas e ricas e começam a participar do esquema e jamais serão processadas porque eles entram no time dos milindrosos que não podem ser milindrados e aí jamais são denunciados porque o juiz nem aceita a denúncia, né? Muito bem colocado, Léo. E também nessa mesma audiência, o general Heleno rebateu lá o vereador Carlos Bolsonaro, Carluxo, dizendo que ele é traumatizado com um acidente, né, a facada que o pai dele sofreu ou teria sofrido, né? Há algumas dúvidas em relação a isso durante a campanha eleitoral. Léo, vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência, então. Está sendo votado nesse momento o texto base da reforma da Previdência no plenário da Câmara, né? A proposta prevê idades mínimas de aposentadoria, tempo de contribuição e uma série de regras de transição do modelo atual para o modelo proposto pelo governo Jair Bolsonaro. Começa agora a votação depois de diversos requerimentos apresentados pela oposição para atrasar a votação. Infelizmente, todos eles foram rejeitados. Até o deputado da bancada do PSOL, o Ivan Valente, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a votação, né? Não saiu ainda um resultado sobre isso, mas o fato é que, nesse momento, o texto está sendo votado, né? Já houve a orientação do voto das bancadas, dos partidos, e agora a votação está seguindo. Para ser aprovada, é o primeiro turno de votação, né? Como é uma proposta de emenda à Constituição, é necessário que pelo menos 308 deputados dos 513 deputados federais votem sim à medida, né? E essa votação precisa ser feita em 2 turnos, ou seja, é preciso haver 2 votações com o quórum mínimo de 308 deputados votando a favor da medida para que ela siga para o Senado, onde também passará por 2 votações, né? Só colocar aqui alguns tópicos da reforma, Léo. Ela prevê idades mínimas de 62 anos e de 65 anos para mulheres e homens, né, respectivamente, e 15 anos de contribuição mínima para mulheres e 20 anos de contribuição mínima para homens,
E entre os servidores terão 25 anos de contribuição mínima as mulheres e 25 anos os homens, se quiserem se aposentar. Os trabalhadores rurais terão, as mulheres, 55 anos de idade, se quiserem se aposentar, e os homens, pasme, 60 anos de idade, né? Professores, mulheres só poderão se aposentar com 57 anos de idade mínima e homens com 60 anos de idade. E aí tem também uma medida, Léo, que foi acordada pela bancada, chamada bancada da bala, que tornou mais brandas as regras para a aposentadoria de uma série de categorias de policiais, né? Policiais federais, rodoviários federais, polícia legislativa, enfim. E aí tá votando nesse momento o texto e a gente está vendo aí denúncias gravíssimas de compra de voto, né, de liberação de emendas parlamentares. No entanto, parece-me que tudo caminha para esse texto ser aprovado em primeiro turno, né? Como é que você avalia a votação de hoje, Léo? Pois é, Aquiles, olha, é igual você falou, né? Trata-se aí de uma votação, é o primeiro turno dentro da Câmara, depois são 2 turnos dentro do Senado. É uma votação caríssima, porque envolve a compra de muitos deputados, que é o maior quórum que a gente tem nas decisões parlamentares. Então, é uma grana muito grande que está sendo envolvida, obviamente, sai dos nossos bolsos. E a única coisa que eu tenho a dizer, eu não vou fazer nenhuma avaliação a respeito da reforma da Previdência. Isso porque a reforma ela foi desenhada de uma forma que ela traz coisas boas e uma maioria de coisas ruins, mas obviamente ela traz algumas coisas ali que são principalmente diminuição de alguns privilégios que servem para acionar os imbecis. Então, através da diminuição de privilégios, que é uma coisa insignificante, os imbecis são acionados contra os próprios interesses. É mais ou menos assim, eu ganho um salário por mês, mas porque eu acho que eu vou prejudicar aquele cara que ganha 30 mil reais por mês, eu quero a reforma da Previdência. Aquele cara que ganha 30 mil reais por mês não precisa de Previdência. O cara durante a vida acumula imóveis, acumula bens, ele multiplica o patrimônio, ele chega na idade de aposentadoria ganhando 100 mil reais por mês só de renda, mais aluguéis e etc. Mas aí o cara que ganha um salário mínimo, ele está aplaudindo a reforma porque ele acha que ele está prejudicando o cara que ganha 30 mil. Então o que eu penso hoje, Aquiles, é o seguinte. O primeiro ponto que eu acho nesse momento muito triste ter que admitir uma coisa dessa, mas a reforma da Previdência está sendo votada por um Congresso que foi eleito, tudo bem, com muitos impulsionamentos de WhatsApp, muito fake news, mas foi eleito por um público adulto. Esse Congresso eleito por um público adulto, ele foi eleito, grande parte, propondo essa austeridade, propondo redução dos direitos, propondo reforma como a reforma da Previdência. Nós temos uma população gigantesca que poderia parar a reforma da Previdência quando quisesse, era só parar de trabalhar, acabou a reforma da Previdência. O que significa, Aquiles, que há uma aceitação pública da reforma. Tudo bem, quando você faz uma pesquisa, você percebe que a maioria do povo é contra a reforma, mas há uma aceitação. E como há uma aceitação pública da reforma, e mesmo depois dos vazamentos, a gente não consegue ver um movimento suficiente para reverter o golpe, para reverter a dopagem do processo eleitoral, o que a gente consegue perceber, infelizmente, é que essa reforma ela tem uma minoria se opondo a ela. Então a visão que eu tenho é o seguinte, uma pequena quantidade de brasileiros está lutando contra uma reforma que vai prejudicar uma quantidade gigantesca de brasileiros. Isso é óbvio. Mas essa pequena quantidade de brasileiros que não tem bancos, que não tem dinheiro, que não tem absolutamente nada, ela é confrontada por um grupo de poder que tem mídia, que tem Globo, que tem absolutamente tudo e ainda conseguiu dar um golpe para eleger o presidente e colocar um Congresso liberal no poder. No dia que eu vi o final do primeiro turno, eu falei, olha, já não adianta mais nada. Porque, olha, o número de liberais eleitos nessa legislatura é suficiente para fazer coisas do arco da velha. Você poderia colocar o presidente que fosse. Porque, olha, tem liberais suficientes para fazer reforma constitucional, que significa que o presidente nunca vai conseguir vetar porque eles derrubam o veto. Então,
tecnicamente falando, nós temos, através, obviamente, do impulsionamento de WhatsApp, impulsionamento do Twitter e fake news, nós temos um Congresso liberal. E esse Congresso liberal vai argentinizar o Brasil. Nós estamos chilenizando a nossa Previdência? Sim. Nós estamos transformando a reserva que poderia ficar nas mãos do governo em uma reserva que no futuro vai ficar nas mãos dos bancos? Sim. O povo vai parar de acreditar na Previdência pública e vai começar a investir na Previdência privada. Isso é natural. A finalidade é exatamente essa. Mas o que a gente pode fazer nesse momento, Aquiles? Porque gritar, a gente está gritando, denunciar, a gente está denunciando, e o poder nosso de reverter está muito pequeno. Então, qual que é a opinião que eu tenho? A opinião que eu tenho é que quem tem a idade abaixo da idade de corte vai sofrer muito. Os jovens que estão chegando hoje com a esperança de que um dia eles vão poder se aposentar, normalmente a maioria dos que estão votando na reforma acham que vão ficar tão ricos, mas tão ricos que eles não vão precisar de se aposentar. Mas o Semancol vem lá para frente. Quando eu tinha às vezes meus 16, 17, 18, eu nunca paguei previdência, só quando eu fui obrigado, exatamente porque eu imaginava isso. Olha, quando eu chegar na idade de aposentar, eu sou um cara que me esforço tanto que eu já vou ter conseguido fazer um pé de meia. Eu não fiz pé de meia ainda não. Então o que eu posso dizer é uma coisa muito simples. Aquelas pessoas que hoje estão com muita ideologia apoiando essa reforma da Previdência, acreditando que os benefícios virão para o trabalhador, e eu falo, a reforma da Previdência, ela pode enxugar um pouco dos gastos públicos, ela vai sim direcionar a grana para os bancos, ela vai encurtar o mercado, ela vai gerar problemas, apesar de que parte da reforma realmente é necessária, porque, mas até fazer um outro parênteses, agora já é até, né, primeiro é parênteses, depois você tem que abrir colcheia. Abrindo uma colcheia agora para falar sobre isso, Aquiles, a reforma da Previdência ela começou durante o governo Temer, porque você imagina o seguinte, deram o golpe na Dilma e quem sabe faz bem feito. O liberalismo, como primeiro ataque, ele criou o desemprego, como segundo ataque, ele criou a ineficiência do governo e a ineficiência da nossa indústria através da destruição da nossa indústria, ineficiência de arrecadação, e como se não bastasse, ele congelou o limite de gastos públicos condicionado à inflação e não à performance econômica. Então você imagina, você tem naturalmente uma expectativa de crescimento da performance econômica fora do golpe. O crescimento da performance econômica fora do golpe, lógico, mas o crescimento da inflação proporciona uma possibilidade de você sustentar a Previdência. O que os caras fizeram? Os caras foram espertalhões. Primeiro, o Brasil aceitou a PEC dos gastos. Dentro da PEC dos gastos, a Previdência se tornou realmente impossível, porque ele gerou um desemprego, você não tem grana mais para sustentar a Previdência, mas as pessoas que simplesmente não querem pagar, como por exemplo as grandes empresas, as Avans da vida, tudo isso gera uma confusão que é praticamente impossível você dizer que dá para continuar sem a reforma da Previdência. Mas esse não dá para continuar sem a reforma da Previdência é um terreno que foi sendo construído ao longo dos anos. Então quando uma pessoa olha iludida e fala, essa reforma da Previdência vai passar. Não, amigo. A reforma da Previdência passou com a derrubada da Dilma e com a PEC dos gastos. No momento que a gente teve o congelamento dos gastos públicos, ali eles sufocaram a possibilidade de dar sequência à Previdência. Como que você vai imaginar uma Previdência que obviamente vai crescer em valor, mas esse valor cresce? Mas lembrando, uma coisa importante, o PIB cresce, a economia cresce. Aí você condiciona o crescimento dos gastos públicos somente à inflação. Ali você matou a Previdência. Mas essa falta de inteligência do brasileiro, de não perceber que são efeitos em cascata, é o que vai acontecer, o que vai causar o cataclisma do idiota no futuro. Porque no futuro, essa Previdência que hoje está sendo reformada, ela vai ser colocada como facultativa e num próximo momento, quando ela for facultativa, você já pode opinar por depositar diretamente num banco privado. Num último momento, ela entra em colapso, porque como facultativa a arrecadação dela realmente cai, e aí ela vai ser extinta de vez. Então o brasileiro não percebe que, olha, a reforma da Previdência começou com a PEC dos gastos.
A PEC dos gastos tornou a Previdência inviável. Agora, essa reforma da Previdência, ela simplesmente estipula uma inviabilidade para que as pessoas lutem e derrubem esse modelo previdenciário para que ele realmente acabe. Agora, o povo não quer ver isso, o povo está lutando para não escutar isso. Então, povo, prepara para a lambada. Importante é isso, é preparar o lombo. É isso aí. Muito bem colocado, Léo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Muita gente preocupada com essa votação da Previdência, né? A Tatiana Ribeiro está dizendo aqui, o ruim da live, eles só leem os comentários com superchat. Não é verdade, Tatiana. Estou lendo seu comentário aqui nesse momento e já li vários outros que correm no chat normal, né? A gente não lê apenas comentários pagos, que são do superchat, né? Mas vou ler outros comentários que não são superchat. Mas antes, deixa eu só ler um superchat aqui do Rogério. A Anitta Bianchi está dizendo, estou muito triste hoje, a covardia está prosperando. Né? No chat normal, Walter Kleber, Aquiles, a reforma da Previdência vai fazer os brasileiros pagarem por terem brincado com o título de eleitor. José Gonçalves, os meios de comunicação são responsáveis pela aprovação da Previdência. Nas discussões, nunca tivemos o contraditório. Pobre povo brasileiro. Muito legal o seu comentário, José, porque eu concordo amplamente sobre isso. Inclusive, essa pauta, não especificamente da Previdência, mas o monopólio do discurso pela mídia, é inclusive objeto de pesquisa minha na academia, né? E realmente é muito isso aí que você está dizendo. Verônica Batista, aqui estou com tanta raiva, a esquerda não tem que fazer nada, deixa esse povo se ferrar. Pronto, desabafei. Está registrado aqui o seu desabafo, Verônica. E a Lea Oxenberg está dizendo, boa tarde, meninos, cobrindo a greve de professores da rede estadual do Paraná. Tá difícil assistir vocês. Um abraço para você, boa sorte aí, toda força aos professores da rede estadual do Paraná, que estão aí firmes, encarando esse governo contrário aos interesses dos professores e, consequentemente, da educação, né, que é do Ratinho Júnior lá, no Paraná. E, enfim, com isso, a gente está chegando aqui ao final do programa. Daqui a pouco, nós vamos ter o programa do Aloysio Mercadante, Brasil Primeiro, às 6h30. Depois a gente tem, às 8 da noite, Boa Noite 247, com a Gisele, Paulo Moreira Leite e o Alex Sonic, né? Às 21 horas, o Deluca entrevista o deputado federal Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais. E às 22 horas, eu volto a falar com vocês no programa O Dia em 20 Minutos, com o Gustavo Conte. Termina ainda não, deixa eu falar um pouquinho aqui também sobre alguns comentários que chegaram aqui. Deixa eu trazer uns comentários que chegaram aqui, ó, Aquiles. Deixa eu agradecer. Deixa eu ler aqui, que tá pequenininho. João Pedro Oliveira Cótica, obrigado, João Pedro, super ajuda aqui. O cara tem que ser muito alienado para mudar da esquerda para a direita depois de tudo isso que vem acontecendo. Eu não estou entendendo como que alguém... Não, eu acho que aquele perfil é um perfil brincalhão. Ele sabe que ele tá zoando. Imagina assim, Aquiles, você tá querendo testar a paciência dos outros, você vai lá, faz um perfil e fica chamando as pessoas. Vamos apoiar o Bolsonaro, porque agora não dá mais, né? Aí o Não, é até bizarro você imaginar que tem uma pessoa que realmente pensa dessa forma. Eu acho que é um perfil brincalhão. E o João Pedro Oliveira Cótica fala exatamente isso. Tirada de direitos, destruição da economia e diversos escândalos da Vaza Jato. Depois de tudo isso, a gente tem... Mas o problema, João, eu te falo, tem pessoas que consideram a reforma da Previdência não uma tirada de direitos, mas como algo imprescindível. E exatamente isso que o Aquiles leu a respeito de um superchat que o rapaz trouxe, que o povo comum não tem o contraditório, o povo comum não tem o outro lado, eles só imaginam que é uma luta contra privilégios, né? Eles não conseguem perceber que a reforma da Previdência é para todo mundo, eles acham que é só privilégios. Sérgio Emanuel Teixeira de Freitas, diga-me quem te financia e eu te direi quem és. Sérgio Emanuel Teixeira de Freitas, você me financia, você mandou um superchat, agora você tem que dizer quem eu sou, né? Eu sou financiado diretamente por... mas antes ele tinha trago Sérgio Emanuel Teixeira de Freitas, Tabata, a musa do Giraldelli, mostrou sua face. E ele está criticando, obviamente, porque a Tabata, ela é uma política que veio, obviamente, de um partido se posicionado centro-esquerda, mas ela teve todo um ensinamento liberal, né? Foi preparada
para ser a musa do liberalismo disfarçado de progressismo. Votou, Léo, só fazendo uma linha, votou pela aprovação da reforma da Previdência nos moldes que o governo propôs, né? Isso, inclusive, depois do PDT ameaçar expulsar os deputados que votarem a favor da reforma da Previdência. Então, pode ser que a Tabata aí, Amaral, esteja preparando as malas para trocar de legenda. Talvez para o novo? Ela é mais compatível com o novo, mas o detalhe, Aquiles, é que é o seguinte, a reforma da Previdência, ela tinha que ter tido um debate não no sentido de derrubar a reforma da Previdência, até nisso eu acho que a esquerda, eu confio muito menos na esquerda hoje do que quando eu comecei a fazer meu trabalho. Eu peço desculpa para as pessoas quando eu falo uma coisa dessa, e eu não estou falando de vocês de esquerda, eu estou falando dos políticos de esquerda. Porque se você faz uma crítica a um projeto de reforma da Previdência e você critica o projeto inteiro no momento que realmente você precisa trabalhar algum tipo aí de redução do gasto previdenciário, você está querendo derrubar um projeto inteiro que você sabe que você não vai conseguir derrubar. Eu acho que a esquerda, assim como, por exemplo, a bancada da bala lutou para melhorar as coisas pros policiais, eu acho que a esquerda deveria ter lutado, Aquiles, era para modificar onde a reforma da Previdência prejudica os mais humildes. Porque lutar contra toda a reforma da Previdência foi uma bandeira estranha, porque não fecha na cabeça das pessoas, como a própria Tabata, que é uma liberal, que o que a Tabata consegue perceber? Quando a gente faz uma conta puramente contábil, aí você olha, o governo, né, eu li todas as defesas da reforma da Previdência e eu te falo, eles colocam gráficos lindos que mostram que a arrecadação vai cair e que o gasto previdenciário vai subir. Obviamente, eles buscam dados, como a CCJ buscou dados de 2018, que é o pior período pro trabalhador brasileiro, então obviamente a arrecadação ali vai ser bem menor do que seria nos períodos anteriores. Então, quando você tenta lutar contra o projeto de reforma da Previdência, você embarca numa conta que não fecha. E hoje eu tenho dúvidas. A esquerda deveria ter trabalhado a proteção daqueles que mais merecem a proteção, que são os mais humildes, e não lutar contra a reforma da Previdência, porque se a esquerda tivesse conseguido modificar a parte da reforma da Previdência que prejudica os mais humildes, a esquerda teria feito seu papel. Deixa o juiz não poder acumular, deixa o alto escalão do funcionário público se defender, porque o alto escalão do funcionário público começou a se identificar muito com o liberalismo, deixe que eles paguem as contas do liberalismo. Mas essa descaracterização da esquerda, ela acaba fazendo a própria esquerda perder pessoal. Porque se a Tabata tem que decidir nesse momento se ela é a favor ou contra a reforma da Previdência, e se ela usa uma calculadora, o que sobrou da reforma da Previdência foi esse projeto. E se ela usa uma calculadora, ela fala, não, realmente precisa da reforma da Previdência. Não, o erro maior de toda a luta durante esse tempo foi a esquerda ter tentado derrubar o projeto da reforma da Previdência inteiro, no lugar de ter focado em defender dentro desse projeto os interesses e os direitos dos mais humildes. Se ela tivesse feito isso, seria mais coerente, mas tem uma parte da reforma da Previdência, principalmente aquela que é focada naqueles que ganham muita grana, essa parte da reforma da Previdência, ela dificilmente vai ser criticada pela sociedade. Então o bolsonarista, na hora que ele olha que existem pessoas aí que estão acumulando vários benefícios e tal, por causa daquela parte da reforma da Previdência, o bolsonarista abre mão do próprio direito de aposentar. Então eu acho que o discurso a respeito das críticas sobre a reforma da Previdência, no sentido de, olha, tudo bem, vamos ter a reforma, mas desde que a reforma não prejudique os mais humildes. A tentativa de derrubar a reforma toda acabou fazendo com que a reforma, ela fosse, imagino que vai ser aprovada, fosse apresentada dessa forma. Não existiria argumento por parte dos bolsonarianos, argumentos idiotas como que a Gleisi luta contra a reforma por causa do direito dela de se aposentar. Não, ela poderia ter lutado só para modificar dentro da Previdência os direitos daqueles que ganham, por exemplo, até 2 salários mínimos. A esquerda teria conseguido vencer isso. Aí eu entro na dúvida.
E essa dúvida, ela me corrói, e eu não estou fazendo crítica, porque eu vi um trabalho fantástico dos grandes líderes, mas nesse momento eu começo a refletir, e eu sofro quando eu tenho essas reflexões, que eu penso, será que a esquerda não fez questão? E olha, obviamente eu estou vendo aqui, Ana Zor, Estopa, deixa de culpar a esquerda, ninguém luta mais que... Não, eu tô falando não estou falando do PT, eu estou falando de uma esquerda que é muito maior do que o PT, apesar de que o PT é o maior da esquerda. E o que eu falo aqui é uma coisa muito simples. Será que alguns políticos não perceberam ali a possibilidade, Aquiles, de repente, adiar essa questão da reforma da Previdência para ter assunto para o futuro? E olha que interessante, eu vou só comentar o que a Ana Zor trouxe e deixar para reflexão de vocês a respeito do que é ser comunicador de esquerda. No momento que eu chamo para reflexão a respeito da possibilidade de existirem pessoas, políticos de esquerda, que talvez estejam usando a aprovação da reforma da Previdência para continuarem tendo discurso de crítica, me vem uma pessoa que manda um superchat falando: não esqueça, você é um ex-apoiador do PSDB. Como se eu tivesse sido apoiador do PSDB, porque eu fiz um vídeo falando que eu já fui funcionário do Aécio Neves na campanha dele. E conheço o modus operandi. Esse negócio de você... As pessoas, Léo, só fazer aqui um registro também, as pessoas têm alguma dificuldade de entender que os profissionais da comunicação, eles são profissionais que vendem o seu serviço, né? São diferentes de um militante político. Então, por exemplo... já trabalhei muito em campanhas eleitorais também, lá no Tocantins, já trabalhei para campanhas do PMDB, já trabalhei para campanhas do PSDB, já trabalhei para campanhas do PSB, enfim, você faz para quem te contrata, né? Agora, isso não tem absolutamente necessariamente a ver com a sua convicção ideológica. É óbvio, se você tivesse condições, você trabalharia para campanha progressistas, né? Porém, você é um funcionário que tem que prestar o seu serviço, você vende a sua força de trabalho, né? Isso é o que as pessoas, às vezes, não conseguem observar. Estamos chegando ao final. Deixa eu só ler aqui um comentário da Kátia de Almeida Carvalho, que está dizendo: boa noite, Léo e Aquiles. Mas conheci um motorista de Uber que saiu da esquerda para a direita, acredite se quiser, e foi super agressivo quando descobriu que eu era de esquerda. É muito complicado. Não, o que acontecia... A falar sobre política com motoristas de Uber, né? Tanto de esquerda quanto de direita também. Acho que você criou um clima aí de muita animosidade em relação a isso. O que acontecia, isso acontecia muito no passado. Muitas pessoas falavam, não, antes eu era do PT, agora eu detesto por causa do Petrolão. O que eu digo que é mais difícil é agora, nesse momento, né? E eu queria convidar vocês que estão assistindo aí pela TV 247 para virem para o canal Leonardo Estopa. Eu vou continuar transmitindo esse trabalho, né, esse bate-papo de hoje aqui no canal Leonardo Estopa, e enquanto a TV 247 entra em pausa. E a grande pergunta, teremos o Brasil Primeiro hoje? Aquiles, já tem essa confirmação? Até agora está confirmado, Léo. Tá confirmado, né? Então hoje eu vou bater um papo com vocês aqui no canal Leonardo Estopa, e eu queria que as pessoas que me seguem, que não desligassem, porque o programa do Mercadante é um programa que nós todos precisamos compartilhar e nós todos precisamos divulgar. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham não conhecem ainda o programa do Mercadante, então hoje eu faço questão de enrolar aqui até 6h30, e na hora que o programa do Mercadante começar pela TV 247... Você não enrola nada, você faz considerações muito pertinentes. Obrigado, Aquiles. E tem muita gente que concorda com você. Né? Obrigado. Obviamente, se você tivesse a unanimidade de concordância, alguma coisa estaria errada. O Sabchuk Gerson, perfil aqui, está dizendo: como assim reformas? A conta da Previdência é superavitária. Comentários seus jogam contra a luta. Tá aí, esse é um divergente. Então, obrigado aqui pelo seu comentário, mas, enfim, Léo, a gente vai ficando por aqui. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com você. Queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Mais de 3.800 pessoas nos assistindo. E aí, Aquiles? Mas quantas pessoas aí nos canais do Leonardo Estopa? Hoje estamos aqui com aproximadamente 500
500 pessoas aqui nos canais. Eu queria dizer que eu vou conversar sobre a minha estadia na campanha do Aécio, que eu acho que é interessante a Ana ter trago esse assunto aqui. Então agora eu continuo falando sobre isso no canal Leonardo Estopa, se vocês quiserem saber da minha história como trabalhador na campanha do Aécio Neves. Eu faço questão de falar sobre isso porque eu não tenho vergonha disso e isso exatamente conecta-se à minha construção, porque o que eu falo é que o trabalho que eu faço hoje, Aquiles, é exatamente porque eu conheci o outro lado e sei do que o outro lado é capaz, e é exatamente isso que me faz estar do lado de cá agora, porque olha, qualquer um pode ser enganado. Então venham aqui para o canal Leonardo Estopa, eu vou continuar batendo papo sobre isso. Vou dar só uma pausinha para dar tempo do pessoal chegar. Enquanto isso, eu agradeço as pessoas que estão participando aqui e já começo a falar sobre a minha história no PSDB, como se eu tivesse sido do PSDB, né? Mas beleza, valeu, Aquiles. Escuta aí também, Aquiles. Escuta aí também que você vai achar engraçado. Você vai ficar impressionado. Legal. Eu tenho algumas coisas para acrescentar também, cara. E já fiz até plano de governo, cara, para candidatura a governador. Enfim, tem muita história aí para a gente trocar qualquer dia. Beleza. Um abraço. Valeu! Então, pessoal, eu vou dar sequência aqui nesse canal e faço questão de falar sobre essa questão aí do eu já fui, né? Eu fiz um vídeo que fala eu já fui eleitor do Aécio. Na verdade, eu não fui eleitor do Aécio, porque eu não votei naquele ano. O que eu fui naquele momento foi um funcionário do aecismo, mas eu me lembro da minha infância. Eu me lembro muito bem da minha infância. Eu me lembro da discussão e daquilo que se falava na televisão a respeito de protecionismo e liberalismo. E nessa discussão de protecionismo e liberalismo, eu lembro muito bem qual que era o argumento das pessoas da direita. Vejam, quando aqui dentro da cidade de Ponte Nova, e da última vez que eu falei isso, eu também agradeci um amigo que é o Tuca Maia, que para mim foi muito importante nesse esclarecimento. Eu lembro que eu tinha lá, eu era adolescente, devia ter meus 14, 15, até 16 anos de idade e detestava falar sobre política, mas eu tinha uma coisa muito consolidada na minha cabeça. Eu tinha uma certeza de que tudo tinha que ser privatizado, eu tinha uma certeza que o funcionalismo público era uma coisa ineficiente, que deveria ser retirada. Essa certeza estava consolidada na minha cabeça, eu não sabia por quê. E uma vez conversando com o Tuca Maia, na época o Tuca Maia, eu acho que ele era do PT na época, ele falou comigo, mas de onde que você tira a ideia que tudo tem que ser privatizado? E sem entrar na conversa com muito sentimento, porque eu não era fanático, eu era só uma pessoa que tinha aquilo consolidado na minha cabeça, então sem entrar com muito sentimento, eu fui conversando com ele, falei, olha, mas não é ineficiente? Aí o Tuca Maia falou comigo, olha, é ineficiente, eu lembro das palavras dele, é até ineficiente, mas você sabia que está sendo privatizado com o dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento, e além de estar sendo privatizado com o dinheiro do Banco Brasileiro, a partir do momento que for privatizado, seja eficiente ou não, o lucro deixa de ser nosso. Eu tive um tranco na cabeça, mas eu confesso que eu fiquei sem falar muito sobre política, porém eu voltei para a política, mas não como uma pessoa que entende de política ou que gosta de política, alguns anos depois como técnico de televisão. E como dentro de Belo Horizonte eu era conhecido por ser uma pessoa que fazia trabalhos relacionados a redes de computadores e também fazia edição de imagem, usava um programa que chama Final Cut Pro para fazer edição de imagem, eu fui contratado pelo Miguel, que era uma pessoa que articulava a campanha do Aécio Neves. E aí entra realmente essa experiência que eu tive com o PSDB, que eu fico muito triste quando uma pessoa que parece ser de esquerda, mas provavelmente quer utilizar isso aí para fazer o oba-oba do duplo Aécio, quando uma pessoa acha que eu fui apoiador do PSDB. Eu nunca fui apoiador do PSDB. Eu fui contratado como técnico de televisão e técnico de informática e realmente trabalhei no comitê do Aécio Neves, do Anastasia e do Itamar. Aécio e Anastasia, o Aécio e o Itamar candidatos a senadores, o Anastasia candidato a governador de Minas. E naquele momento eu percebi coisas que eu fiquei impressionado. Olha, um dos candidatos, um dos amigos do Aécio, um dos candidatos a deputado na época pelo PSDB, ele se recusava
a entrar na sala de edição porque ele achava um absurdo ter uma pessoa de pele parda na equipe. Pasmem, tudo isso foram coisas que eu fui acumulando ao longo dos tempos. Tinha uma pessoa, hoje eu posso falar nomes que hoje eu não tô nem aí, uma jornalista, desculpa, tinha uma jornalista, uma tal de Ivana, que ela não suportava a minha cara simplesmente porque eu não estava no perfil do resto da equipe. Então, num certo dia, decidiram a equipe do Aécio Neves, decidiu que teria que me tirar da equipe técnica. Por quê? Tinha que me tirar da equipe técnica porque eu não era o perfil dos deputados, eu não era o perfil do resto da galera, eu não tinha olho claro, gente. Essa foi a experiência que eu tive no PSDB. Eu não tinha olho claro, por isso eles tinham que me tirar de dentro do comitê. Aí sabe o que aconteceu? Eu era responsável pelo sistema de infraestrutura de rede, eu era responsável pelo sistema de no-break e pelo sistema de backup. Não dava para me tirar. Digamos que todo o sistema dependia muito de mim. Aí o que aconteceu? Eu tive que fazer o trabalho de madrugada. Então, para não assustar, e eu vejo aqui o canal do Frog falando Forrest Léo, contador de história. Ah, tá sentindo na pele. Provavelmente, canal Frog, você também deve ser pardo, né? Mas enfim, eu falei inclusive nomes aqui, até convido quem tiver coragem que me processe pelo que eu tô falando. Faço questão de trazer elementos, inclusive eu tenho gravação da pessoa conversando isso comigo. Mas enfim, aí eu passei a ir de madrugada para fazer a parte relacionada a backup, manutenção de computadores, porque algumas pessoas do PSDB achavam totalmente incoerente ter uma pessoa de pele parda no meio da equipe. Agora, eu falo com vocês que durante todo esse tempo que eu estava dentro do comitê, eu consegui perceber esse racismo, mas eu ainda acreditava nas teorias liberais que eram pregadas ali, a teoria de que tudo tinha que ser privatizado, os Correios tinham que ser privatizados e etc e tal. Eu só fui ter uma noção diferente a respeito de políticas econômicas quando eu fui para a Inglaterra, e lá na Inglaterra eu estudei o assunto economia. Foi lá que eu tive uma visão um pouco diferente das coisas. E hoje, quando eu presto atenção aqui, que eu vejo Ana Zorst, opa, deixa de culpar a esquerda. Olha, Ana, eu sempre disse que eu sou de esquerda. Eu sempre estive aqui defendendo a esquerda. Eu defendo a esquerda com unhas e dentes, sem precisar, até porque, Ana, não sei se você sabe, eu não tenho a boquinha, tão sonhada a boquinha do PSDB. Agora, eu vou te perguntar uma coisa básica, Ana Zorst, se a esquerda nunca errou, o que deu de errado? Será que a esquerda nunca errou? Será que a esquerda fez certo em deixar a população sem saber sobre as políticas econômicas? Será que a esquerda fez certo em não ter uma estrutura de comunicação para explicar para o brasileiro que ele é brasileiro, a ponto de deixar pessoas aí como o canal do Frog pensarem que são estadunidenses dentro do Brasil? Né? Então, a esquerda errou, Ana. A esquerda errou. Eu sei que é difícil admitir, mas a esquerda errou. E eu acho que nesse momento ficar fazendo autocríticas idiotas é imbecil, mas criticar o que continua errado é indispensável. Porque talvez, se a gente criticar o que continua errado, por um solavanco de semancol, o que está errado é percebido como errado e é corrigido. Você não vai me ver chegando aqui falando nomes, igual o seu clubinho favorito, né, que quer meter o pau no deputado fulano, no deputado ciclano, do nosso time. Eu não vou chegar aqui falando nomes, mas eu vou falar sobre acontecimentos e vou generalizar para a esquerda. No dia que você vê eu levantando o nome de esquerda aqui para destruir, igual o seu clubinho fez, aí sua crítica vai ser perfeita. Realmente eu estou destruindo as personalidades da esquerda. Mas o que eu estou chamando a atenção nesse momento é que a esquerda também erra. E a esquerda como um corpo, ela não está sabendo se integrar, ela não está sabendo analisar a melhor forma de fazer as coisas acontecerem. E eu não estou tirando a luta do PT, não. Presta atenção. É porque, às vezes, o fanatismo, a gente critica tanto o fanatismo do outro lado, mas às vezes o fanatismo do nosso lado é tão grande que a gente não consegue admitir que existem falhas para serem corrigidas. Existem falhas para serem corrigidas.
E se não existissem falhas, olha, existem 2 times jogando. Se um time A não falha, por que ele perdeu? Existem falhas para serem corrigidas. Perdeu por trapaça. Não ter técnica para evitar a trapaça também é uma falha. Então não pense você que falar que determinadas falhas precisam ser corrigidas é necessariamente criticar e tirar o mérito, porque qual pai que nunca criticou as falhas do filho para ver se o filho aprende? Então quando eu faço isso, eu faço de coração. Eu poderia estar com um canal de gamer, eu poderia estar com um canal ensinando como é que, né, faz bolo de laranja. Inclusive no Facebook eu vou ensinar no próximo vídeo como faz bolo de laranja. Mas não, eu estou aqui firme, na esquerda, lutando pela esquerda, mas não me peça para achar que a esquerda é pura perfeição e não me peça para achar que a esquerda não erra. Porque, olha, se a esquerda não errasse, a gente não estaria vivendo problemas. Mas a direita deu um golpe. Conseguir vencer o golpe era uma questão de união no momento do primeiro taco do golpe. Quando a Dilma começou a ser ameaçada de golpe, se a esquerda tivesse união, esse golpe não teria acontecido. Então, não me pede coisa estranha desse tipo de, olha, temos que aceitar sem criticar. Isso é feio, porque assim a gente não se corrige. Isso é basicamente a gente não se corrige. Existe uma diferença muito grande entre pessoas que têm décadas de experiência e pessoas que têm um dia de experiência repetidos por décadas. Existem pessoas que cometem o mesmo erro a vida inteira porque eles não adquiriram experiência. O que eles fizeram foi, eles aprenderam uma basezinha no primeiro dia e conseguiram repetir o primeiro dia durante a vida inteira. Isso não é inteligente. Absolutamente não. Skywalker, todos os partidos erram, mas o PT acertou muito. Muito mais do que acertou muito mais do que acertou. Ficou confuso, Skywalker. Não sei se você está chamando a atenção de que o PT também erra ou de que o PT acertou mais, porque precisamos concordar que para o trabalho, para a população, o PT acertou realmente muito mais para o trabalho, para as populações mais humildes. E deixa eu agradecer, Mi Marli. Até os 25 anos, eu acreditei no PSDB de Covas, falso, centro-esquerda. Até que ele próprio disse que os professores públicos ganhavam mal porque trabalhavam para os pobres. Canalhas. Mas é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Eles sempre vão pagar mal quem trabalha para os pobres. É assim que eles vão desincentivar as pessoas trabalharem para os pobres, né? Vocês achavam mesmo que a Tabata, depois de toda uma história de patrocínio, claro que ela não ia trabalhar para os pobres, gente. Que ilusão, que ilusão. Rita Brum, verdade, Léo, é muito difícil, as pessoas não querem repensar os acontecimentos. Muito pelo contrário, isso deve acontecer o tempo todo. Você tem que, toda vez que você cai, você tem que pensar por que eu caí. Se você não conseguir pensar o motivo que te levou à queda, olha, você realmente não está muito preparado para conviver, né, com derrotas e se corrigir das derrotas para conseguir vencer. Então, mais uma vez, muito obrigado, Mi Marli, pelo superchat aqui no canal do Estopa. Eu tô com o chat do canal Leonardo Estopa aberto aqui, mas chegou um outro aqui pelo Mi Marli, chegou pelo canal do Estopa. Fala, até os 25 anos eu acreditei no PSDB de Covas, falso centro-esquerda. Então, olha, essa questão também de eu sempre falo, pessoal, que eu não sou idólatra, assim como eu não sou partidário. Ser idólatra significa que você acha que uma determinada pessoa é perfeita e por isso essa determinada pessoa nunca no mundo vai errar. Isso é ser idólatra. Você não tem necessidade de ser idólatra. Você pode ser uma pessoa sensata e pensar, olha, a pessoa mudou de ideia, a pessoa mudou de lado, né? Isso é normal. E da mesma forma, ser partidário significa achar que você tem que ficar preso dentro daquele partido e que só aquele partido que responde aquilo. Não, os partidos mudam. O PSDB pode ter sido centro-esquerda um dia. Hoje não é. Hoje ele é um partido mais liberal que o próprio DEM. Hoje ele é o entreguismo. Hoje o PSDB já não é partido político. Ele é simplesmente uma estrutura de venda do nosso patrimônio. Juca67, perfeito Estopa, faltou luta à esquerda e trabalho de esclarecimento com a população. Exatamente, Juca.
faltou, olha, eu tenho para mim que o maior crime cometido pela esquerda, e obviamente nessa esquerda a gente precisa incluir todo mundo, o maior crime cometido pela esquerda foi abandonar a Dilma, gente. No momento que a esquerda abandonou a Dilma, a esquerda conseguiu mostrar, infelizmente, que ela é frágil, que ela tá lá para tomar pancada. Vamos cair na real. A esquerda tomou muita pancada. Muita pancada. Por quê? Ela não estava unida. É muito fácil chegar e bater no cara. Bate na família dele inteira. É mais difícil. Se a esquerda tivesse junto, a Dilma não teria caído. A gente não estava vivendo nada que a gente está vivendo isso aqui hoje se a esquerda tivesse unida lá atrás. Fernando Gigante. Léo Estopa desnuda a política. Por isso é bloqueado no Facebook. Obrigado, Fernando Gigante. Sim, pessoal, eu tô realmente... Importante falar isso. Eu tô bloqueado no Facebook. Esse bloqueio é um bloqueio agora quase que impositivo. Se eu tiver mais uma denúncia na minha página, a página cai por completo e eles me denunciam por nudes. Isso mesmo, esse trabalho que eu faço de política é denunciado por nudes e acaba caindo, né? Então é uma coisa, né, muito feia. E o canal do Frog Secret Room, que eu acho que é uma criança que pode amadurecer, por isso eu tenho dado... E o Tony Conceição. Tony Conceição é o cara de direita que mais acompanha minhas lives. Ele é o cara mais presente que tem aqui. Olha, o Tony Conceição, você sabe mais das minhas lives do que eu, né? Então, mas enfim, tá aí. E hoje nós temos aqui um primo do Tony Conceição, que é o canal do Frog Secret Room. E ele fala, e o pavão misterioso? Né? E quando a gente vê o canal do Frog Secret Room aparecendo aqui pela primeira vez, só surge aquela esperança de ser uma criança recuperável. Quando eu falo criança recuperável, é aquela possibilidade desse menino amadurecer. Então a gente acaba dando um pouquinho de atenção para ele. O que eu te falo agora, canal do Frog, é o seguinte... Pavão não me incomoda nem um pouco. Pavão, frog, nada disso me incomoda. O que me incomoda é passar os olhos sobre a verdade. Então, olha, se o pavão misterioso trouxer crimes das pessoas de esquerda, para mim é criminoso. Seja de esquerda ou de direita, para mim é criminoso. Então, a mim o pavão não incomoda nem um pouco. Da mesma forma, eu acho o seguinte... que peguem e que realmente investiguem e que condenem todos os vazamentos, né? Condenem o Dallagnol e o Moro pelo que eles fizeram de errado e tudo que o pavão misterioso trouxer contra pessoas da esquerda, que, olha, se provado, taquem na cadeia. Porque quem tem bandido de estimação é quem apoia Sérgio Moro. E eu não tenho bandido de estimação. Quem tem bandido de estimação é quem não lembra do caso Queiroz. Quem tem bandido de estimação é aquele cara que ignora as provas que foram produzidas antes do fato. Porque, olha, no caso Queiroz, a gente não teve nenhum trabalho da polícia ter que produzir provas. Foi o contrário. Primeiro apareceram as provas, depois descobriram que o negócio era Queiroz e Flávio Bolsonaro. No caso do Lula, até hoje estão produzindo provas. Eu não tenho bandido de estimação. Provou, para mim, tem que estar na cadeia. Então, quem tem bandido de estimação, ao meu ver, é quem não consegue explicar onde está o Queiroz, continua defendendo o Bolsonaro, mas não consegue explicar que história é essa de um depósito do Queiroz na conta do Bolsonaro. É quem não consegue explicar para mim os 39 quilos de cocaína, né, quem continua achando que esses 39 quilos de cocaína eram daqueles soldados, né, não tem nada a ver com um narcotráfico político. Essas pessoas, para mim, têm bandido de estimação. Quem continua apoiando o Sérgio Moro, mesmo depois que ficou bem provado que o Sérgio Moro pediu para não denunciar o Fernando Henrique, não quis aceitar a delação do Cunha, ou seja, o Sérgio Moro estava lá protegendo alguns bandidos. Quem tem bandido de estimação é quem acredita num Dallagnol, que era obrigado a oferecer denúncia contra o Fernando Henrique, que era obrigado a pegar a delação do Cunha e não pegou para obedecer o Sérgio Moro. Quem tem bandido de estimação para mim é essa turma aí, que continua apoiando um cara que recebeu um depósito de um cheque de um cara que estava obviamente envolvido no esquema de laranja. Quem tem bandido de estimação para mim é um juiz que utilizou-se do Poder Judiciário para proteger pessoas do PSDB.
é um juiz que não quis aceitar uma delação de um Eduardo Cunha porque poderia, obviamente, espirrar em pessoas do PSDB. Quem tem bandido de estimação para mim é essa turma. Agora, se vocês acreditam de que bandido de estimação, né, que vocês aí estão nessa luta aí para tentar proteger o Moro, se vocês acreditam que é diferente, né, continuem. E o Murilo Camilo falou: Léo, infelizmente existe um bocado de idiota que acredita que essa reforma trabalhista é uma maravilha. Sim, o canal do Frog Secret Room pergunta: se Moro é bandido, por que o PT não vai ao MP denunciá-lo? Cara, você tá de piada comigo. Você tá muito distante. Você só pode ter, você não tem 12 anos mentais. Olha, e se a imprensa tá fazendo uma denúncia internacional para ver se o MP entende que houve uma coisa errada, eles estão tentando de todas as formas. E aí tem um cara aqui que fala uma coisa. Eu vou pedir... Júlio César Ribeiro Pereira. Olha, Júlio, eu vou pedir desculpas, principalmente se você for de esquerda, mas eu vou falar, você só pode ter demência mental. Você só pode ter um problema de estrutura dentro da sua cabeça. Eu falando, olha, Estopa não gosta do mercadante. Olha aqui, Júlio, de boa, cara. Você só pode estar com alguma coisa errada, ou você chegou agora, você só pode estar com alguma coisa errada. Nesse momento, olha, o que eu falei? Eu falei hoje, na hora que eu cheguei, eu falei com o Aquiles. Aquiles, assim que acabar o programa, eu quero bater um papo com o pessoal para segurar o pessoal do meu canal, porque eu quero colocar o programa do Mercadante, que é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou tentando aqui para ver se o Mercadante entra no ar. Vou mostrar para você aqui, Júlio César, tá aqui, ó. Mercadante ainda não entrou no ar, mas a minha intenção nesse momento, Júlio César, é colocar o programa do Mercadante aqui no canal Leonardo Estopa para as pessoas conhecerem o trabalho do Mercadante, que tem muitas pessoas do meu canal que não conhecem o Mercadante. O Mercadante é talvez, olha, me desculpem, eu não estou criticando, mas o Mercadante é talvez um dos poucos grandes nomes do PT que me dá um super apoio, que é um cara que gosta do meu trabalho, me elogia, me dá dicas. Então, assim, Mercadante é talvez um dos únicos grandes políticos que é meu amigo mesmo, ele, o Paulo Pimenta. Aí você solta uma bobeira dessa, Júlio César. Pega no tranco, menino. Volta o programa aqui 20 minutos atrás, que você vai ver eu falando, Aquiles, eu quero continuar enrolando aqui, porque eu quero que o pessoal conheça o trabalho do Mercadante, porque o pessoal da minha live precisa conhecer, porque o trabalho do Mercadante é muito importante. Deixa de ser bobo, menino. Não fala bobeira, não. E o Marcos Lima fala, Léo, na boa, será que vale a pena responder esses analfabetos políticos? Não, eu acho que o Júlio César não é analfabeto político. O Júlio César, o negócio do Júlio César é que alguma coisa bateu na cabeça dele que eu não gosto do Mercadante. Mas que é isso, gente? Como assim alguma coisa bate na cabeça do cara que eu não gosto do Mercadante? Que loucura! Né? Eu falo, não, até diferente. Eu tô no Brasil, vai aí porque uns 2 anos que eu voltei pro Brasil. Uma das pessoas que mais tem me apoiado, obviamente, é o Mercadante. Agora... BDB Palpites, Léo, me responde. Oi, BDB Palpites, tá respondido, mas não sei mais o que veio, não. Aí o Juju GS, Léo, Estopa, entendi você perfeitamente. Tem gente que não usa 1% do QI. Não, Júlio, eu entendi que você é do nosso lado, mas eu tô te falando que não tem nada a ver com o que você tá pensando, não. O fato no passado, hoje eu não tenho acompanhado mais, então se o Ciro estiver falando coisas coerentes, eu não sei. Mas o fato é que no passado eu elogiava muito o trabalho progressista do Ciro. Eu falei que eu não sou idólatra. Não significa que porque eu elogiava o trabalho do Ciro, eu tinha que ser contra as pessoas do outro partido. Não, gente, para com essa bobeira. Né? É um treco muito sem nexo, né? Cara, você sempre fala se o Mercadante deixar... Ah, agora eu entendi. Não, é a brincadeira. Porque é o seguinte... Então você acompanha meu trabalho à noite. É porque eu encerro a live porque o horário do Léo Estopa
é de acordo com o programa do Mercadante. Não tem nada a ver com o que você está pensando, não. Tá vendo? Você viajou de bobeira. É porque o Mercadante tem uma agenda muito mais cheia, então nessa quarta-feira o Mercadante faz o programa às 6h30 e agora, por exemplo, até agora eu estou aqui tentando para ver se ele chega, mas eu estou começando a chegar à conclusão que realmente ele não vai fazer o programa de hoje. Está aqui, ó. Deixa eu atualizar a transmissão, que talvez a transmissão começou e eu estou enrolando. Deixa eu ver aqui. Realmente, eu estava tentando fazer exatamente isso, pessoal. A ideia minha era essa. Exatamente. Colocar aqui a transmissão do Mercadante na sequência, mas parece que ele não vai fazer hoje, não. Mas tá engraçado aqui. Rita Lula da Silva. Léo, e a Manuela, que é daqui do Sul, sumiu por quê? Normalmente políticos, assim, eu não tô criticando a Manuela também, que daqui a pouco eu tô falando que eu não gosto da Manuela, né? Mas o político também, ele tem uma tampa, né? Chega a hora que transborda, que ele não quer continuar se manifestando, tem a vida pessoal. E o canal Frog Secret Room não convenceu muito não, hein, Léo? Mas convenceu o quê, canal Frog Secret Room? Eu tô tentando te convencer a pensar com a própria cabeça. Tá muito engraçada essa loucura sua de RDB Palpites. Léo, por que dizem que foi o PT que quebrou o Brasil? Eu não tenho preferência por nenhum partido e nenhum político. Só quero saber quem tá falando a verdade, situação ou oposição. Olha só, eu queria agradecer a Arnaldo M. Miranda, que veio para cá também, tá falando aqui que estava escutando do 247, veio para cá. Olha, RDB Palpites, ao meu ver, o PT não quebrou o Brasil por causa dos indicadores econômicos. Ao meu ver, foi a Lava Jato que quebrou o Brasil. Por quê que eu imagino que a Lava Jato quebrou o Brasil? Porque a gente percebe que veio a Lava Jato e toda uma dopagem contra o povo brasileiro, exatamente naquele momento em que eles precisavam mudar a percepção do povo a respeito do governo, né? Então a dopagem veio naquele momento. Mas como isso é um assunto bem mais complexo até de se mostrar, você pergunta para mim, quem está falando verdade? Situação ou oposição? E parece que realmente hoje a gente não vai ter o programa do Mercadante, que eu queria fazer rede aqui. Eu vou deixar para você tirar suas conclusões a partir de um vídeo que eu uso todos os dias para encerrar esse trabalho aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Vou deixar com vocês os 4 minutos derradeiros e até mais tarde, às 10h30 da noite, com o programa Léo Stoppa ao vivo. Já que não se o Mercadante deixar, que o Júlio ficou assustado com isso, aí 10h30 se a Luísa deixar, se a internet funcionar, se a luz não cair, enfim, são vários os fatores. Então, obrigado, fica aí com os 4 minutos aí, RDB, que dá para você ter uma ideia de como que você começa a entender essa pergunta que você me fez. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa. $1.919 em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benefícios desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas,
Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa Desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa... Isso aqui é a taxa do governo. Olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com o desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego. Isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu.